que nós temos energia masculina e feminina dentro da gente. O masculino é fazer, é agir. E o feminino é o que? É receber, é estar receptiva. Então, o feminino é magnético, ele atrai. Mas como você vai estar magnética? Como você vai atrair aquilo que você quer se você não sabe nem receber um elogio? A Pá faz sua própria canção. Pato da Leste. Oi, gente! Tá começando hoje mais um Pato da Leste, eu sou a Kelly. E antes de eu te apresentar a nossa convidada de hoje, deixa eu agradecer a Una Produções, que é quem cuida aqui da edição, de todo o preparo do nosso estúdio, da gravação. Se tu tá vendo esse episódio completo, é porque a Una fez todo o processo de edição, de limpeza. Então, se você quer produzir o teu podcast, quer produzir o teu conteúdo, tá subindo o QR Code aqui pra você conhecer um pouquinho do trabalho da Una também. Já aproveitando que tá aqui a imagem fechada em mim, já te faz o convite ali pra você seguir a gente no Instagram também, @patodaleste, e se inscrever no nosso canal também, tá? Aqui do YouTube. Comenta muito o que você achou aqui desse episódio também, tá? Pra apresentar a nossa convidada, então, hoje a gente tá aqui com a Gabi Gobi, que é terapeuta, que é mentora, tem um projeto Potência Feminina que eu achei incrível, e quando eu vi esse projeto, eu falei, cara, essa mulher, ela precisa estar no nosso episódio, agora do mês de março. Março a gente comemorou o mês das mulheres, né, toda a luta, toda a batalha que a gente ainda faz, né, diariamente pra buscar nossa posição no mundo, e a forma como a Gabi fala, ela vai falar muito mais desse projeto, ela tem propriedade pra falar, mas assim, é pra buscar força mesmo de nós, mulheres, não pra gerar essa competição ou pra falar que a mulher é superior ao homem, muito pelo contrário, é pra gente conseguir olhar pra dentro da gente, né, e saber o quanto a gente é capaz. Então assim, Gabi, conta pra gente em que momento que manifestou essa vontade de você criar esse projeto e quanto tempo que foi o desenrolar até o primeiro grupo acontecer. Primeiramente, boa tarde, é muito bom estar aqui, e todo esse projeto, ele veio a partir da minha conexão comigo mesma, ele veio a partir da minha cura, né, quando eu vivia muito, né, era uma mulher muito masculina, que vivia muito no automático, então com tudo isso, desenvolvi síndrome do pânico na época, então eu fui buscar ferramentas para me reconectar comigo mesma e percebi, né, essa falta mesmo dessa força feminina, né, nós como mulheres, a gente vive numa sociedade patriarcal onde a gente aprendeu a sermos masculinas, né, eu sempre falo para as mulheres que a gente aprendeu isso com a nossa mãe, com a nossa avó, porque, claro, né, elas vieram abrindo caminhos para que hoje a gente pudesse estar aqui, né, se não fosse elas, né, a gente não poderia nem votar hoje em dia, então elas tiveram sim que ativar essa energia masculina delas, para que elas pudessem vir abrindo caminhos, mas a guerra acabou e a maioria das mulheres continuam, né, com essa energia. Eu me vi nessa também, eu me vi totalmente perdida, assim, num sentido de uma exaustão muito grande, de uma desconexão comigo mesma, e o feminino, né, essa energia feminina é muito sobre a gente estar conectada com a gente, com a nossa intuição, com a nossa ciclicidade feminina, com o nosso útero. Então, eu fui buscando todas essas ferramentas de cura, fui fazendo formações depois, e a partir daí eu criei, né, idealizei esse movimento, e estou há 1 ano e meio trabalhando com potência feminina, né, com os grupos, e eu vejo assim, o grande despertar das mulheres, né, quando elas se conectam com essa energia, que é a sua energia natural, né, de magnetismo, de intuição, então veio muito a partir disso mesmo, da minha história, né. E de sensibilidade também, né, quando tu fala muito sobre essa questão de a gente aprender a ter essa energia masculina, é muito claro, e tipo, às vezes nós mulheres, até ter o despertar, não tem essa clareza, assim, a gente fala, não, meu Deus, mas eu uso salto, ai, mas eu arrumo meu cabelo, tipo, acha que só masculino é você perder toda a tua autoestima, como se fosse isso, tu deixar, né, esse lado de se cuidar, porque pra ser masculino você não pode ter isso, então acaba que a maioria hoje das mulheres tá sempre numa autodefesa, né? Sempre tendo que, tipo, mostrar, e não
entendo que, às vezes, é aquela coisa de reprodução. Sim. Ela faz sem perceber. E se tu for perceber, a gente vive numa sociedade que valoriza muito essa energia masculina. Então, o fazer, o agir, a produtividade, o ser linear, Exato. né? Ah, você tá igual todos os dias, você tá produtiva todo dia. E quando você começa a perceber, assim, que, na verdade, a gente é cíclica, né? Até esses dias teve... A gente fez... a gente é cíclica, a gente não é linear, né? Não. E tudo isso a gente acabou se desconectando, né? Pra realmente seguir, assim, nesse... Um padrão, né? Um padrão, e eu vejo que a grande maioria das mulheres estão desconectadas, né? Lembrando que a gente tem essas duas energias dentro da gente, tanto a masculina quanto a feminina, né? Então, a gente precisa dessa energia masculina para ativar, para trabalhar, para seguir, né, os nossos projetos, mas a gente tem que estar conectada com a nossa energia feminina para poder fluir, atrair, né, sentir, então, as nossas emoções também, tudo isso é o feminino, né? Demais. E assim, nesse teu processo de cura que tu teve, Gabi, tu se tornou terapeuta depois de se autoconhecer, então. Isso. Aí despertou essa tua vontade de ajudar outras pessoas e fazer esse movimento. Exatamente. Eu comecei tudo com uma síndrome do pânico, assim, onde, eu olhei pra minha vida e pensei assim, né, tenho tudo, Mas... né? Tenho tudo, mas nada faz sentido. Parece assim que falta, sabe aquele vazio assim, parece que falta alguma coisa, Então fui buscar esse processo de cura mesmo, na época eu tava doente, né, tinha essa síndrome do pânico, não quis ir pra remédio, fui buscar vários tratamentos alternativos, e o Sagrado Feminino, ele surgiu na minha vida, assim, foi em 2017, e onde fez, assim, eu me reconectar com tudo o que já estava dentro de mim, assim, mas eu não sabia a dimensão daquilo, né? Então, quando eu fui me conectando com a essência, com o feminino, assim, tudo foi fazendo mais sentido e fui entendendo também o poder que a gente tem como mulher, né? De criar, de gestar uma vida, de manifestar, de estar conectada com a nossa intuição, né? Então... É demais, assim, até agora nesse mês da mulher, ali na primeira semana da comemoração, até tem um trecho de um livro que eu nem sei de qual livro que eu vou citar agora, que eles falam muito assim, se a mulher, no seu momento mais sensível, ela consegue gerar uma vida, imagina no seu momento de clareza, assim, do quanto expansiva a gente consegue ser pra usar a nossa força, e não força bruta, força, né, de braçal, assim, é a força mesmo de poder que a gente tem pra fazer as coisas. A intuição feminina, ela é muito forte, né, e quando se fala, que tu tem até um post no teu Instagram falando sobre a questão do útero, né, que o útero, tipo, ele traz muitas memórias. E quando eu fazia terapia, inclusive, talvez tu até conheça, era a Cirlei. Ela fazia o Theta Healing com ela. Ela fez algumas sessões comigo sobre essa questão do sagrado feminino. E aonde era pra me conectar com o meu feminino novamente. Porque o que eu trouxe pra ela na época foi que eu precisava me incorporar, digamos assim, algumas atitudes masculinas pra eu me sentir confortável na posição onde eu tava. Eu tinha que ter algumas atitudes masculinas, porque senão eu não ia conseguir ser respeitada, não ia conseguir ser ouvida muitas vezes, porque a mulher muitas vezes ela é silenciada, ou por essa questão da ciclicidade, né? Tem muitas situações que quando você tá de cobrança, numa posição de liderança, digamos assim, dependendo como a pessoa recebe isso, ela já fala, tá de TPM, já tipo meio que diminui a tua reação, né, como se fosse uma fragilidade nossa, né? E na verdade, às vezes nem era, tu nem tava no período menstrual, nem nada. Ela realmente tava fazendo coisa errada pra caramba, mas a sociedade coloca algumas situações como se esse momento da ciclicidade feminina fosse justificado por momento de braveza ou de imposição maior também, né? E eu fiz não cheguei a completar, mas o início que eu fiz e aonde a Cirlei me trouxe essa clareza de tipo, cara, o nosso útero, ele carrega muitas e muitas e muitas memórias,
começou assim me fazer gerar uma curiosidade mesmo pra entender, cara, o quanto de poder que a gente tem dentro da gente, cara, que loucura, né? E a potência feminina é exatamente isso, é você reconhecer esse teu centro de poder feminino, que é o nosso útero, é o nosso sentir, é o nosso corpo, que guarda memórias, nosso útero guarda memórias, e hoje a epigenética já comprova isso, né, então memórias da nossa mãe, da nossa avó, então tu imagina assim, né, eu falo para as mulheres, imagina tudo que essas mulheres passaram, repressão, relacionamentos abusivos, medos, inseguranças, abortos, né, perdas, e a gente carrega tudo isso. Muitas vezes chegam mulheres pra mim que estão totalmente assim desconectadas, mas com ansiedade, medos. A gente começa a trabalhar essa energia uterina, né, que o nosso útero, pensa só a força que ele tem, né, de gestar uma vida, de gestar aquilo ali, de criar o poder que ele tem de criar. Então, é o nosso centro de poder feminino mesmo. E mesmo que tenha alguma mulher escutando que não tenha, né, o órgão ali físico, o útero, você tem energeticamente, então também... Tá? Também é a mesma situação, porque a gente tem o nosso chakra sexual, que rege o nosso útero, então também energeticamente você tem, então você também precisa trabalhar, né, esse teu centro de poder feminino. Então, às vezes até algo simples, assim, de simplesmente conversar com o teu útero, né, imagina a força, né, o nosso útero é oco e vazio, assim como a terra, então a mulher, o feminino, a mulher, ela tem essa conexão com a terra, de gestar, né, ali, de dar vida, de nutrir, então, olha a conexão linda que a gente tem, né, e tudo isso eu vejo, assim, a gente olhando um pouco mais para a história, o quanto a gente foi desconectadas disso tudo, então até o que você trouxe falando, né, da TPM, como se fosse algo ruim, nossa, estar menstruada, estar lunando, que horror, o sangue é sujo. Olha a visão distorcida que a gente teve, né, de tudo isso, sendo que quando você começa a entender os povos antigos, quando eram as tribos, o quanto as mulheres adoravam esse sangue, né? Elas eram colocadas... Era sagrado, né? Elas eram colocadas dentro de tendas vermelhas, até tem um livro, A Tenda Vermelha, elas eram colocadas dentro de tendas vermelhas e ali elas menstruavam direto pra terra, entregando esse sangue mesmo como forma, né, de agradecimento e recebendo as intuições para as plantações, para os homens. Então, olha o quanto isso é valioso, quanto isso é forte, né, em nós. E nós temos isso, né? Então, o potência feminina é justamente voltar mesmo para esse estado natural da mulher, sabe? De conexão com ela mesma, assim, com a sua essência. E tu sente, Gabi, alguma resistência, assim, das mulheres que participam do grupo? Ou, tipo, todo mundo que entra no grupo já tá, tipo, aberto a aceitar, a perceber, a ter essas clarezas, assim? Ou tu sente que, cara, algumas pessoas, elas acabam tendo ainda alguma resistência, tipo, àquilo? Sim, tem muita resistência, tanto que dentro de todo esse tratamento feminino, a gente trabalha muito com a ancestralidade feminina, né, porque a gente repete, sim, muitos padrões ancestrais, então tudo isso existe um campo, né, sistêmico, onde existem essas resistências mesmo no nosso inconsciente e também no nosso corpo, né, imagina só, a gente cresceu escutando, tira a mão daí... Fecha a perna, menina. Não senta assim. Não senta assim. Mulher não faz assim. Então, as mulheres estão cheias de crenças. Nós estamos cheias de crenças. A gente vai quebrando isso. Então, quando a gente faz um movimento, de liberdade feminina, que lá, nossa, a gente, né, trabalha sexualidade, ancestralidade. Então, tudo isso é uma quebra de tabu. E isso existe, tem muita resistência, né? De forma inconsciente mesmo, né? As mulheres, às vezes, elas podem sim estar abertas, elas querem, mas quando chega de encarar e de olhar também para esse sentir, né? Porque muitas emoções, elas estão ali, jogadinhas embaixo do tapete. Quando a gente começa a mexer esse caldeirão... Sim, não sabe nem como reagir, né? E hoje a gente mesmo tava falando sobre isso, principalmente dessas coisas no inconsciente, que os nossos pais, que os nossos avós, enfim, vão falando pra gente, e isso a gente vai trazendo pra gente, vai virando uma crença realmente, né? E citamos até o exemplo, porque eu tenho uma filha hoje, minha filha tem 3 anos,
E ela tem uma personalidade, assim, totalmente forte. E ela fala quando ela não gosta. E, tipo, ela é muito livre, assim. Ela se sente muito confortável pra falar quando ela errou, quando não. Quando foi ela que fez alguma coisa. E citamos o exemplo hoje de quando um menino vai lá e tá aprendendo a fazer xixi. Né, o menino, sei lá, tá ali um grupo de pessoas, um círculo, na família mesmo, tá aprendendo a fazer xixi, o que ensinam pro menino? Ah, vai ali no cantinho, tira pra fora e faz, e tipo, ele termina, todo mundo, aplaude, e, ai, que legal, conseguiu. A menina, ai, meu Deus do céu, se ela baixa a calça, nossa, né, tipo, não é que não pode, não, nunca pode, né, e entra até a questão desse processo da menstruação, a gente nem fala, até quando falamos sobre a ciclicidade, eu citei que eu só contei pra minha mãe que eu menstruei depois de 4 meses de menstruação, porque a minha mãe não teve conversa comigo, e muito provavelmente a minha mãe não recebeu essa conversa da minha avó, porque ela só reproduziu, né, ela não sabia como reagir também. Não me contou, não me falou como que era pra ser, e acabou que eu fui tendo, tipo, uma vergonha daquilo, e vergonha até de falar que eu tinha menstruado, sabe? Vergonha de falar que eu precisava de ajuda, assim, porque a gente não recebe, porque a gente ouve falar que é sujo. As meninas na escola, meu Deus, ouviu que tá menstruada, tenho medo que vaze a menstruação, tenho medo que as pessoas saibam que elas estão menstruadas, tanto que na escola a gente escondia o absorvente pra ir no banheiro trocar. Tipo, uma coisa absurda, assim, que foi colocada entre nós mulheres mesmo, e que, cara, é reproduzido o tempo todo, e a gente, tipo, só faz. Não percebe o quanto isso é maléfico, quanto isso cria várias crenças. Não só nesse sentido, como todo o resto da nossa vida, né? Exatamente. E eu sempre falo para as mulheres que tudo isso é justamente para desconectar a gente do nosso poder, tá? Exato. Tudo isso faz parte do sistema que a gente vive para desconectar a gente do nosso poder, porque é muito melhor a gente estar todos os dias iguais, super produtivas, né? Porque sim, se tu começa a perceber o teu ciclo menstrual, você vai perceber que você tem 4 semanas, que cada semana você tá de uma forma. Só que sim, tu pode otimizar isso ao teu favor. Tu pode fluir nessa tua ciclicidade natural, assim como as fases da lua, mas é muito mais fácil que a gente seja igual masculino, igual os homens, não né? Não oscila, né? Não oscilar, não tá sentimental. A gente vai estar muito mais produtivas, né? Então, só que isso abafa totalmente a nossa essência, o nosso poder, a nossa intuição, né? Quantas mulheres, né, sofrem com patologias no útero, que tudo é o que é um alerta do corpo da desconexão com o feminino, né? Do quanto ela foi silenciada, né? Situações com câncer de mama também falam muito sobre que é relacionado a esse emocional também. Né? Outra coisa também, né, as mulheres que não conseguem trazer a sua voz pro mundo, né, você falou da tua filha, que ela é super autêntica, mas porque você vem quebrando um padrão, né, você já disse que você fazia terapia, fez, né, todo esse tratamento uterino, então, o que aconteceu? Você veio quebrando o padrão e você já tá liberando as próximas gerações, a tua filha, ela já nasce totalmente diferente. Né? Então, olha que incrível que é a gente adentrar nesse processo, assim, de cura, porque muitas mulheres foram silenciadas, foram caladas, né? Nossas ancestrais, até a gente mesmo, né? Eu quando era pequena, eu lembro que sempre na escola meus pais recebiam a reclamação assim, a Gabriela é uma ótima aluna, só que ela fala demais. Exatamente. Então, aquela coisa assim de você tá sendo inadequada, você tá falando demais, né? E daí, o que isso resulta? Mulheres que não conseguem falar o que acreditam, expor o que pensam. E a nossa garganta tá totalmente conectada com o nosso canal vaginal também. Se você olha, a anatomia é exatamente igual. Então, olha o quanto isso é incrível. Então, tudo isso também resulta no quê? Na falta de prazer, na falta de libido, em não conseguir expressar a sua verdade, né? Tá vendo que tá tudo, assim, conectado, né? E como a gente guarda essas memórias, não só nossas, né? Mas dessas ancestrais também. E por isso que eu sinto, assim, cada vez mais o quanto esse
processo de reconexão com o feminino, ele é profundo, ele é transformador, sabe? Ele realmente traz essa nossa potência pra fora, né? Que, sabe, eu atendo muitas mulheres que sentem assim, eu sinto, Gabi, que eu tenho algo assim que, que não é só isso, que eu olho o externo, mas, eu sinto que tem algo dentro que precisa vir pra fora. E é isso, é a tua essência mesmo, sabe? Bonito, né? Quando começa, assim, a ter essa percepção, assim, eu acho muito bonito, porque eu falo que eu sinto que eu ainda não tive, na verdade, né? O processo do podcast, o trabalho que a gente faz hoje com o podcast, ele tá me proporcionando falar sobre muitas coisas que antes eu não podia. Não conseguia, não achava a oportunidade de falar sobre isso. E tá me curando de muitas coisas. Mas, justamente, de ver esse meu processo, do quanto eu já ultrapassei algumas barreirinhas e algumas crenças que eu tinha sobre falar sobre determinadas situações, ou até mesmo sobre a minha imagem, de tipo assim, o meu ângulo é esse, mas o Fê vai tirar uma foto assim, não vou gostar, e tipo assim, hoje tá bem mais tranquilo pra mim. Hoje já foi uma cura que eu tô recebendo, assim, que a gente tem essa coisa de sempre com uma roupa assim, não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo, não pode sentar de outro jeito, não pode falar muito alto, ou não pode falar muito, porque mulher é chata, gosta de falar muito, né? Tipo, tem toda aquela coisa como se fosse pejorativa, né? Então a gente vai se curando, e quando a gente vê pessoas conseguindo ter essa percepção, eu acho bonito pra caramba. E assim, o que mais que a gente poderia falar, Gabi, que bloqueiam essa... Que geram esse bloqueio, assim, em nós mulheres, assim? Quais situações que tu percebe que é meio que padronizada? Tipo, cara, isso aqui na maioria das mulheres, esse tipo de situação é o que bloqueia a gente a despertar essa força que a gente tem. Eu sinto que é muito esse rompimento mesmo com as nossas ancestrais, isso é muito forte, assim, é muito difícil uma mulher, e se ela chega pra mim e fala assim, não, Gabi, tá tudo resolvido aqui com a minha ancestralidade, eu falo, né, vamos olhar direitinho, que eu sou bem terapeuta sistêmica, então eu olho mesmo, a gente precisa olhar pra essa ancestralidade feminina, ver os padrões que a gente tá repetindo, né, parar de acusar, porque você devia ter me dado mais, né, porque, você não me mostrou isso, aquilo, às vezes a gente tá apontando, né, e eu já estive nesse lugar e não tem como a gente estar conectada com o nosso feminino se ainda a gente tá olhando para essas mulheres que vieram antes, que deram a vida pra gente, a gente ainda tá olhando com elas com um olhar de julgamento, de cobrança, achando que a gente recebeu pouco, né, porque pelo fato de elas terem dado a vida pra gente, isso já basta, né? Então a gente só consegue sentir também essa força feminina quando a gente se reconecta com a nossa ancestralidade. Esse é um ponto, assim, chave, e que eu vejo, assim, que é muito raro mesmo uma mulher que não precise olhar pra isso, assim, até hoje dentro dos trabalhos eu nunca conheci, mas que a gente precisa olhar e ressignificar a forma que a gente olha mesmo pra elas, e não significa que você precisa aceitar tudo. Sim. Eu não preciso concordar com tudo como foi, mas eu preciso aceitar realmente que foi do jeito que tinha que ser. Ela deu o melhor que tinha, né? E assim como mãe, eu também dou o melhor que eu posso. Você como mãe dá o melhor, e a gente erra e acerta e tá tudo certo, né? E a gente trazer mais essa leveza, assim. Mas algo também que você trouxe, né, que eu acho que é importante a gente falar, e é sobre a rivalidade feminina, sobre a competição. Porque muito desse distúrbio, de tudo isso, vem, né, dessa competição, dessa rivalidade, né, nesse lugar de... pensa só, a gente... Vou falar de novo sobre um sistema, parece que eu tô contra, mas militando, né? Mas é só pra gente trazer essa consciência, né? Pensa que a gente vive num sistema que lucra muito com a nossa insegurança feminina. Sim. Né? Você falou que hoje você se sente mais à vontade, que você tá curando, né, esse bloqueio de falar, de mostrar quem você é, a sua imagem. A gente vive numa sociedade que lucra muito com a nossa autoestima baixa, digamos assim, né? Então existe sempre um padrão a ser seguido, você tem que ser de tal forma, e isso faz as mulheres estarem totalmente
com uma imagem distorcida sobre si mesmas. Então, elas acham, com esse sentimento de inferioridade, muitas vezes se comparando, aqui ó, com o chicotinho se chicoteando, sabe? Achando, né, que tá sempre faltando algo, que não é boa o suficiente. Então, às vezes não consegue nem abrir uma live no Instagram, fazer um vídeo falando porque se sentem inseguras em trazer essa sua verdade pro mundo, né, em falar. Então, eu acho que a gente precisa muito, nós como mulheres, né, e à frente de movimentos, tá ressignificando essa forma mesmo, né, dessa competitividade feminina, né, trazer isso como, mulheres unidas têm muita força. E eu vejo isso, eu vivo isso nos círculos de mulheres, né, à frente desse movimento, eu vejo a força que mulheres unidas têm, assim, de realmente transcender, assim, de a gente olhar e dizer, a tua história é muito parecida com a minha, né, e a gente começa a entender, a gente começa a reconhecer a beleza em outra mulher, e aí vem esse processo todo de cura mesmo, do teu feminino e da tua imagem. Eu sou uma mulher que eu me curei, curei é uma palavra muito forte, mas eu transcendi esse desafio de me olhar no espelho e tá sempre achando ali um problema e tá me comparando. Esse foi o maior, assim, eu tinha um grande problema com isso, com a minha imagem. E por mais que todo mundo falava e eu precisava dessa validação externa, mas sempre tinha algo de errado, eu sempre estava me comparando. E foi exatamente dentro dos círculos de mulheres, estando com outras mulheres, conseguindo reconhecer a beleza de outra mulher, que a sua beleza, que a sua inteligência. Isso não diminui quem eu sou. Foi exatamente trazendo essa percepção para mim que eu consegui, assim, me aceitar mais, que eu consegui, sabe, gostar mais de mim, que eu consegui fazer as pazes com a minha aparência e tudo muda. Até depois eu vou postar, até falando nisso, eu vou postar um antes e depois meu, que eu sempre posto, porque eu fazia vários procedimentos e hoje em dia não faço. Tu fazia pra se encaixar num padrão? Isso. E nada contra quem faz. Sim. Eu acho que eu tenho várias mulheres que participam dos meus grupos que fazem. Eu acho super legal, se algo te incomoda, faz mesmo. Mas isso não pode virar um vício, né? Ou algo que tá toda hora buscando. Uma dependência, né, disso pra você se aceitar também. E respeitar a individualidade de cada um, né? Eu acho que a gente já entrevistou mais de 80 mulheres, assim. Podcast a gente deve ter uns 70 e poucos no ar. Mas de cada mulher que sentou aqui, realmente esse respeitar a individualidade foi uma situação que eu comecei a me respeitar mais, a minha individualidade. E de entender justamente, foi muito, muito maravilhosa, assim, na frase sobre a questão de concorrência, né? Essa coisa de, cara, não é uma competição, sabe? Ninguém tá competindo com ninguém. Por que a gente se olha com esse olhar de rivalidade, né? De sempre quando uma mulher tá no palco, em vez da gente aplaudir, muitas vezes são dedos apontados, de ai, mais isso, ai, mais aquilo, meio que querendo desmerecer aquela conquista, né? Quando o contrário, né, figuras masculinas normalmente tendem a se apoiar e tendem a se aplaudir muito mais, com mais facilidade, né? E tem algum exercício, Gabi, que acontece lá nesse círculo da potência feminina, que é algo que a gente poderia praticar na nossa casa, tipo, aos pouquinhos, assim, que tu poderia dar de dica pra gente? Eu trago sempre um exercício para as mulheres se olharem, assim, bem no fundo dos olhos, né? Ela com ela mesma. Ela com outra mulher, mas também eu faço do espelho, que é se olhar. E eu acho que esse exercício de você se olhar, assim, no fundo dos teus olhos e começar a primeiro perceber, né, o que vem quando tu se olha no fundo dos teus olhos. Às vezes a gente tá olhando ali, meu Deus, tem que arrumar isso aqui, tô com ruga aqui, tem que, esses cílios, só tá buscando defeitos. Então, se olhar no fundo dos olhos, primeiro perceber essas vozes que vêm na tua cabeça e depois você começar a ressignificar isso, né? Tipo, olhar mesmo pra tua história, porque todas nós temos uma história, assim, de superação. Provavelmente, assim, eu não conheço uma mulher que não tenha uma história, assim, que... E se você tá sentindo cocô do cavalo do bandido, para e olha pra tua história. Para e olha os desafios que tu já superou, onde tu já chegou, se olha no espelho, se olha nos fundos dos olhos e fala pra ti,
tu conseguiu, sabe? Começa a falar coisas boas, para de se olhar no espelho e ficar falando só coisas ruins pra você, achando defeito. Então, essa assim, isso, né? E conversar com o teu corpo, dançar, dança intuitiva, de colocar uma música, sentir o teu corpo. A gente precisa voltar a sentir. É sair do cabeção aqui da mente acelerada, de só pensar e voltar pro corpo. O feminino é sentir, então a gente precisa sentir o nosso corpo, sentir o nosso ciclo menstrual, sentir o nosso corpo, sentir prazer. A gente precisa voltar a esse movimento de sentir, né? Então, sentir, né? Para ter um momento onde você sinta, onde você escreva, onde você se conecte mesmo com a tua intuição, sabe? E eu fiz esse exercício, e até faz tempo que eu não faço, e até a minha terapeuta me indicou, do espelho. E a gente falando, ele é um exercício fácil de fazer, né? Porque, tipo, contigo mesmo tu acha assim. Quando eu ouvi a primeira vez, né? A Cirlei falou assim: você vai fazer esse exercício, na próxima sessão você vai anotar tudo, né? O que te veio à tua mente, quais que foram os teus pensamentos, o que você sentiu quando esses pensamentos começaram a vir. E faça palavras de afirmação pra você, né? Palavras boas, né? Coisas que você realmente acredita que você é e que não foi a primeira coisa que veio, né? Eu falei, não, tranquilo e tal. Mas é muito difícil você fazer. Que a gente sente vergonha da gente mesmo, de, cara, só tá você olhando no espelho pra você mesma e você morre de vergonha. Como que é incrível, é muito mais difícil falar sobre a gente do que quando tem outra pessoa na nossa frente. Por quê? Porque, claro, eu vou olhar pra ti, eu vou querer te desejar coisas boas, né? Eu não vou querer ser desagradável com você também, porque eu também não te conheço profundamente. Então, normalmente, a gente fala coisas positivas pra outra pessoa na nossa frente. Cara, mas pra gente, a gente é muito cruel. Cruel. E eu falo pras mulheres, pensa se tivesse uma amiga que falasse as coisas que tu fica pensando sobre ti mesma. Você ia ser amiga dessa mulher? Não ia, duvida. Uma pessoa desagradável que tu quer afastar. A gente precisa trazer essa percepção mesmo, assim, das coisas que a gente fala, que a gente pensa, mudar essa autoimagem, porque a forma, e aqui eu vi o livro da Louise Hay, exatamente o que fala nesse livro, né, que é o Você Pode Curar Sua Vida, que a forma como a gente se trata é a forma como o mundo trata a gente, e quando a gente muda essa forma, tudo começa a se transformar, né? Exatamente. Esse livro até super fantástico, indico, ele é incrível. Tudo muda quando alguma coisa muda. Tem esse livro e tem o outro livro que é O Meu Corpo, Minha Casa. E ele traz de uma forma muito profunda e tipo, leve, assim. Tu lê muito rápido, tu lê em um dia esse livro. Mas ele dá cada pancada, assim, em você que tu começa, tipo... Meu Deus do céu, cara, é muito isso, sabe? Essa escritora foi muito necessária quando ela colocou isso num livro para que a gente pudesse ler de volta e ter essa percepção e buscar esse acolhimento, né? Acolher a gente, acolher a nossa dor, acolher a nossa mãe, acolher as pessoas que vieram antes da gente, sem esse olhar de julgamento mesmo. Porque a gente perde muito tempo julgando e apontando, né? A gente não consegue passar daquela fase. Parece que é um círculo vicioso que tu fica ali e nada muda e tu fica só apontando e terceirizando sempre a responsabilidade de alguma coisa, né? E quanto mais você tá apontando e tá julgando, mais você tá fazendo isso com você mesma. Tudo volta. Tudo volta, porque o círculo sempre se repete, né? Sim. E quais crenças limitantes, assim, que você acredita que desses círculos, dessas vivências que você teve, dessas, sei lá, 70 mulheres que já participaram contigo na potência feminina, carregam com elas, assim, que são coisas que tu falou assim, cara, eu me conectei com a tua história porque é muito parecida com a minha, e são cheias de crenças. E nós, mulheres, a gente já citou várias aqui, né? Mas, assim, tem algumas outras que você lembre e que a gente, tipo... tá tão na nossa rotina que às vezes a gente fala, muito real. Tipo, isso acaba ferrando com muita coisa. Do não ser boa o suficiente, eu acho que é a pior e a mais forte de todas, a de priorizar todo mundo menos você. Essa é a dor do feminino, assim, crucial, porque as mulheres acham que, mas como eu não vou priorizar meu filho?
Se tu não estiver bem, teu filho também não vai estar. Então, Exato. se colocar num lugar de prioridade, né? Achar sempre que o outro é prioridade. Você começa um relacionamento, você tá dentro de um relacionamento, você coloca sempre o outro. Você tá sempre buscando algo externo. Você sempre coloca o outro em primeiro lugar e você nunca pode. Você nunca tem tempo pra ti. Você nunca pode fazer. Então, deixa eu pensar assim, mas o do não ser boa o suficiente, não se achar demais, nunca né? Suficiente. Merecedora, né? Não sou nunca se acha. merecedora, não se acha merecedora, porque a gente a gente aprendeu tanto a dar, a fazer pelo outro, a servir, né? Isso já vem das nossas ancestrais, a servir, que quando a gente recebe algo, a gente até se sente mal. Isso é um exercício, tá? O merecimento, você aprender a receber, isso é um exercício, tá? Pra nós mulheres. Porque a gente tá tão num lugar de doar, de fazer pelo outro, que, muitas das coisas que a maioria das mulheres fazem pros outros, elas não fazem pra si mesmas, né? Então, só... É muito real, assim, e é um exemplo rápido que eu tenho pra citar sobre isso, de não saber merecer e simplesmente, sei lá, uma pessoa chega e te elogia. Nossa, Você não sabe receber um elogio. que blusa linda. Nossa, sério? Paguei baratinho. Não sabe. Fala obrigada, cala a boca e vai embora. Não, a gente sempre tem um monte Ou de até mais receber coisas. um presente. Você recebe um presente, você já tá pensando O que eu vou ter que dar pra esse ser humano agora? Sim. Isso Não. tem cabimento? Não pode ser só uma, né? E Ganhei olha isso, que pronto. interessante, energia, a gente falou aqui, nós temos energia masculina e feminina dentro da gente. O masculino é fazer, é agir. E o feminino é o que? É receber, é estar receptiva. Então o feminino é magnético, ele atrai. Mas como você vai estar magnética? Como você vai atrair aquilo que você quer se você não sabe nem receber um elogio? Não tem como. Então, é um exercício mesmo. É um exercício, tá? E é um exercício que precisa ser trabalhado mesmo, de você parar de se justificar. Para de se justificar, só recebe, né? Aceita. Exato. E como que você vai receber coisas maiores se você não recebe nem o mínimo, o pouco você não sabe receber? Até falei antes de começar o podcast, né, que com certeza eu estar aqui hoje é uma manifestação, porque uma semana antes eu tinha dito, eu quero fazer um podcast. Na outra semana eu recebi teu convite, falei, nossa, só joguei, né? Então, é isso, é você receber, você começa a receber mesmo as coisas incríveis do universo, as sincronicidades, né? Então, é sair desse lugar de doar e se permitir, né? E é uma prática diária mesmo, assim, é difícil. Eu hoje, do elogio, eu consigo... Eu consegui superar, assim, algumas coisas. Volta e meia eu caio naquela de justificar o valor que tá a roupa, enfim. Ou, o cabelo, não, tá todo sujo, não lavei hoje. Às vezes tem dessas ainda. Mas na sua grande maioria, hoje eu consigo agradecer e ficar na minha. Mas é um exercício diário. Quando eu já recebo o elogio, por exemplo, já ativo um negócio da minha mente de, tipo, só agradece. Isso. Não justifica. Só agradece, tipo, meio que uma defesinha, porque tá tão lá no fundo, cravado na alma da gente isso, que a gente, tipo, já é uma reação quase que automática, é incrível. E sobre a questão do relacionamento da mulher doar, o problema maior hoje, eu acho que acontece, é que quando a mulher entra num relacionamento, ela acaba virando mãe. Né? Tem tanto essa questão do cuidado, que ela quer cuidar tanto, que ela quer zelar tanto por aquilo ali, que ela se torna mãe do marido, do namorado, do ficante, seja lá o que for, e ela esquece que ela é mulher, né? Que ela tem que ativar esse lado feminino dela. Isso é muito forte, e isso acontece muito, demais, muito mesmo. Então, a mulher, ela tá... Aí a gente já entra no outro ponto, mas ela tá tão forte, assim, dentro do relacionamento, bem o que você disse, nesse lugar de doar e também de cuidar e de dar conta de tudo. Então, deixa que eu dou conta, deixa que eu faço. E daí, a mulher mesmo torna o homem um menino, um filho. Porque você tá tão à frente, querendo dar conta de tudo, você não pede ajuda pra nada, você quer ser a guerreirona, você quer, enfim, tá a louca guerreirona, que o homem mesmo, ele entra exatamente nessa posição de filho. Então, muitas mulheres falam, né? mas eu sou mãe dentro do meu relacionamento. Mas você se colocou nessa posição. Exato. Então, a gente precisa despertar pra trazer essas transformações pras nossas relações mesmo, né? E assim, é aquela coisa que a gente faz, a gente reproduz, não é às vezes nem é intencional, realmente é uma reprodução do que a gente aprendeu. Sim. Porque também é ouvido muito falar, né, quando... É claro que eu não ouvi falar isso, tipo, da minha mãe, isso eu não posso falar nada, mas
existe muito uma questão que aconteceu com o meu irmão. Meu irmão é mais velho que eu, e pra minha mãe existe muito aquela coisa de tipo, ai, será que ele tá bem? Será que ele tá comendo bem? Será que não. Cara, meu irmão é mais velho que eu, começa por aí. É casado já faz bastante tempo. Cara, se ele não tá, deixa que ele se vira, cara. Sabe? E existe essa cobrança que o homem vai acreditando que é um papel feminino de fazer isso. E muitas vezes o homem no casamento ele espera isso e a mulher acaba fazendo pra se manter também dentro daquele relacionamento. E quando vê, tipo, daí tá sobrecarregada porque, ai, não sou mais, eu tenho um filho dentro de casa, né? Mas isso também vem uma outra questão que eu falei lá no começo, mas a gente vem de criações de mães guerreiras. Exato. Eu aposto que a tua mãe é uma guerreirona que tomou a frente de tudo, né, lutou, porque elas vieram lutando por direitos, Exato. tá? Então elas já vieram com tudo isso cravado nela, vamos lutar pelos nossos direitos e graças a Deus, muito obrigada, deu certo, mas a gente botou essa armadura delas e a gente vai pra guerra. Então, quando você descansa, você sente culpa. Exato. Primeira coisa. Isso já é o principal. A outra crença. Quando você descansa, você sente culpa. Né? É difícil, nossa, não. Essa é a minha crença da vida, tá? Essa é o meu descansar, parece que vem aquela voz, assim, da minha mãe, sabe? Mas como que você vai descansar? Olha, tem a casa pra limpar, você tem coisa pra fazer o seu trabalho, mas... Então, é uma coisa que a gente vai cada vez mais desmistificando, e isso a gente também conecta lá com o ciclo menstrual, que quando você conhece teu ciclo, quando você se conhece, você sabe o período que você pode descansar, e daí você descansa sem culpa. Né? Essa é o maior, assim, o do descansar, eu acho que é a maior dor das mulheres, assim, uma das maiores, porque tem mulheres que eu falo isso e elas falam assim pra mim, ah, mas pra ti é fácil, né? Você faz teu horário, pra ti é fácil. Eu falo assim, mas será? Sabe? Então, estão indo pra guerra ainda, tá? Como se a guerra não tivesse acabado ainda. Você tá ainda aí igual uma louca. E daí toma a frente de tudo, fica arrumando coisa pra fazer, né? Fica igual uma louca, não pede ajuda e tá sobrecarregada. Achando a guerreira, ninguém mais quer lutar, mas todo mundo não larga a armadura. Isso é verdade. Isso é verdade. E como assim que a gente poderia dizer que as mulheres, elas... A gente foi condicionada assim mesmo, a gente já citou isso, a estar numa posição menor ou mais frágil ou inferior do homem, né? E como é que a gente começa a mudar isso? Entra a questão do merecimento, que a gente já falou, do autoconhecimento, mas além disso, assim, pra gente sair de um papel, às vezes, de submissão mesmo, assim, de ficar esperando sempre um direcionamento masculino, sabe? Não sei se você tem muitas mulheres assim no projeto, mas a gente fala muito com muitas mulheres empreendedoras. Elas são donas da própria empresa. Aí, na teoria, é muito bonito, né? Tipo assim, ela é dona da própria empresa dela. Nossa, que massa, CEO, ela manda na empresa dela, ela consegue ter gerenciamento. Não, na verdade, no final de contas, quando a gente olha pra essa mulher, que daí a gente consegue se identificar e falar, cara, realmente, ela passa por muita frustração ainda, e muitas têm essa questão de, tipo assim, eu tô empreendendo, e se sentem confortável no papel de empreender porque o marido cuida das contas em casa, o marido toma a frente e o marido permitiu que ela empreendesse, porque se der merda no empreendimento dela, digamos assim, ele dá conta, sabe? Então, querendo ou não, acaba colocando mesmo a mulher que está numa posição de dona da empresa dela, às vezes ela tem outras pessoas que ela tá conseguindo gerir emprego, tá tendo outras pessoas que ela tá conseguindo movimentar até mais do que o próprio homem, mas ela ainda se coloca numa posição inferior, de tipo assim, ainda é submissa, sabe? Mas isso tá muito cravado na gente, né? Porque a gente vem de uma ancestralidade assim, se for parar pra pensar, nossas avós, total, né? Então isso tá muito cravado e é um padrão que a gente vai quebrando, né? De se sentir assim, sentir a nossa força mesmo, que não é essa força, como eu posso trazer, ela não é na exaustão, ela não é uma força que eu vou dar conta de tudo sozinha, eu não vou pedir ajuda, não, mas é você realmente se conhecer e mudar essa autoimagem que você tem sobre você, né, e entender que sim, você consegue. Eu tenho mulheres, como você disse, assim,
poderosíssimas. E elas vivem relacionamentos, assim, totalmente disfuncionais, assim, tóxicos ao extremo. E de homens, assim, que realmente, aqui não tô falando assim, eu não tenho nada contra o masculino, eu tô falando realmente dentro de situações, assim, que são traídas, né, que, enfim, e elas não conseguem sair desse relacionamento. E eu pergunto, tá, mas por quê? Porque eu acho que eu não vou dar conta. Tá, mas não vai dar conta do quê? Nem precisa daquela figura, na verdade, né? Pra conseguir sustentar o que ela já sustenta. Não dá conta do que dela. Eu não sei dizer, porque isso tá tão cravado na gente. Eu acho que o caminho é o caminho de volta mesmo pra dentro nosso, sabe? Pra gente, com a nossa natureza mesmo, instintiva, da nossa intuição. Não significa que você não vai ter mais desafios, Sim. né? É um grande espiral. Mas isso te traz essa força mesmo interior pra te saber o que tu quer, o que não quer, conseguir encerrar os ciclos, conseguir dizer, não, deixa que aqui eu resolvo, eu consigo também sozinha, Aham. sabe? E não é sobre agarrar tudo e não pedir ajuda, mas é sobre você se sentir suficiente nisso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso, né? E tomar frente da decisão também, né? Não ficar Isso. sempre esperando que alguém vai vir te salvar, ou achar que a tua decisão que você vai tomar não é a mais sábia por motivo algum. Ou tá sempre precisando que o outro valide aquilo que você quer. Exato. Então, perguntando sempre, pedindo que o outro valide aquilo, que o outro aprove aquilo que você quer, né? Eu acho que é mais nessa linha. E principalmente quando a mulher, ela vive num relacionamento, né, Gabi? Existe muito, principalmente nesses relacionamentos tóxicos e totalmente disfuncionais, acaba que diariamente a mulher, ela fica ouvindo tanta coisa que invalida ela e que mostra o quanto, né, aquelas coisinhas bem deliciosas de ouvir, que, cara, às vezes é tão sutil, né, às vezes é tão claro também, que ela não consegue. Pô, eu hoje não consigo me imaginar vivendo isso. Mas existem mulheres que não conseguem sair. Existem mulheres que olham, que sabem que é ruim aquilo, que gostariam de sair, mas existe essa coisinha que tá tão machucada lá dentro. Foi falado tanto pra ela que ela era incapaz de fazer, no inconsciente, virou uma crença mesmo, que ela não consegue sair do lugar, bloqueia total. Isso. Por isso que o autoconhecimento liberta, né? O autoconhecimento, a rede de apoio, quando você tem outras mulheres te apoiando também, Exato. quando você pode falar. Então, se tem mulheres que estão escutando e passam por isso, busque rede de apoio, né? Busque alguém que possa te ajudar, busque conversar com outras mulheres. Às vezes você só tá guardando, você só tá deixando pra ti. Sim, você não tá ficando louca. Pode sim que esteja existindo algo de errado aí, e conversando com outra pessoa, isso vai te auxiliar muito, assim, a tomar uma decisão, a mudar a tua postura, que às vezes muda a tua postura que tudo muda. Essa é a frase, muda a tua postura que tudo muda. Exato. E assim, tu tá num círculo feminino, que eu acho incrível desses círculos femininos, é que às vezes você não consegue encontrar palavras pra falar alguma coisa que você tá vivendo. Você não consegue encontrar formas de falar aquilo que tá te machucando, que tá ali batendo todo dia. Mas quando tu escuta alguém que tá vivendo algo parecido, você se encoraja, né? Uma história acaba dando voz a outra história e se conecta, porque você vê que, velho, não sou só eu que tô vivendo isso. Você acaba parando de sentir vergonha, você acaba parando de sentir que você tá sendo burra, tá sendo uma trouxa ali. Não, cara, tem mais pessoas que estão vivendo aquela mesma situação. Então tu acaba tendo direcionamento pra resolver isso e pra tomar uma atitude diferente, né? E rede de apoio, quando às vezes a gente fala, não é só a família. Na maioria das vezes não é família, né? São pessoas externas, são pessoas que vão te olhar sem julgamento, né? Do teu passado, ou sem julgamento. Não, as pessoas estão ali só pra te acolher, né? Exatamente. E te dar esse ouvido. Exatamente. E hoje, dentro de casa, às vezes é difícil as mulheres encontrar alguém pra conversar. Falo mulheres porque a gente tá falando aqui hoje do feminino, né? Também não sou contra o masculino, mas assim, que as mulheres, elas não conseguem encontrar, às vezes, momentos pra conversar. Como tu disse, tem clientes, tem mulheres na roda, lá no grupo, que falam, cara, eu não tenho tempo, queria ter tua vida, nem eu ia ter tempo. Ou, tipo, eu já escutei algumas mulheres falar, vai viver lá em casa, então, pra tu ver se vai ter tempo. Tipo, cara, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Claro que são 24 horas diferentes, dependendo da situação que a pessoa vive. Mas
o que você tá fazendo, né? Eu acho que a gente tem que refletir. O que você faz no teu dia é pra você mesmo? Ou você tá fazendo tudo pelos outros e você não tá fazendo nada pra ti? Isso que eu ia dizer, porque eu falo exatamente isso pras mulheres. Eu falo, para então e olha no teu dia quantas coisas você tá fazendo pros outros e tá deixando de fazer as tuas. E isso é o lugar da prioridade que a gente falou, Exato. né? E essa questão do autocuidado e da terapia, eu acho que muita gente procura quando tá lá no fundo do poço, né? A sua grande maioria procura quando tá no fundo do poço de falar, me curei, agora tchau. E na verdade é algo que a gente tem que manter na nossa rotina, Aham. né? É algo que, claro, tu vai desmamando, digamos assim, né? Vai diminuindo a tua frequência, em vez de fazer uma vez por semana, depois a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois tu encontra a cada 40 dias, pra você ir fazendo essa manutenção. As terapias, elas precisam de manutenções, Aham. né? E o processo ele nunca acaba. Nunca. Não é algo linear, não existe uma linha de chegada. Você não vai chegar, nossa, eu tô curada, os problemas da minha Exato. vida resolveram tudo. Não existe, isso não existe. Você vai aprendendo a lidar com os desafios, você vai superando os desafios, você vai passando de fase. E vão surgindo outros desafios sempre, sim, né? vai surgindo outros desafios. Realmente, a gente nunca para. E se assim, a gente pudesse hoje finalizar esse podcast dando uma dica, ou fazendo talvez um convite, que eu sei que vai ter outras datas aí, já aproveita pra fazer o teu merchan também, pra essa mulherada buscar esse autoconhecimento, e não necessariamente, até é bom a gente falar, esse grupo da potência feminina precisa ter alguma coisa ou não? Tipo assim, cara, eu vi lá e eu quero participar. Sim, pode sentir o chamado, pode participar. Não tô com datas abertas para Potência Feminina. Faz 2 semanas que a gente iniciou um grupo novo. Sim. É todo um processo, mas eu faço círculos também. Legal. Em meio à natureza, né? Agora vai ter um próximo em junho só, para mulheres. Mas em maio vai ter um misto, começo do mês, um cacau dance bem lindo. Mas você tinha dito o conselho? Isso, Não. um conselho que a gente poderia finalizar, uma dica que a gente poderia dar, assim, ou que você normalmente dá nos círculos quando você se encontra com essa mulherada, que é algo que você sente que, cara, eu não posso encerrar o dia de hoje sem passar essa mensagem pra essa mulherada. Com certeza, sim. Se olhe com mais amor, sabe? Se olhe com mais amor. Olhe pra tua potência mesmo de mulher, pra tua natureza instintiva, pra tua verdade, sabe? Se conecta com isso. E às vezes a gente tem assim uma visão, acha que, eu tô ficando louca, é muita coisa o que eu tô vivendo, tô me sentindo desconectada. Não, sempre existe um ponto. Busca uma rede de apoio, sabe? Busque alguém que possa te ajudar, sabe? Busque amigas. Se você não tem, traz esse movimento para tua vida e se olha com mais amor mesmo, sente mais, dança mais para trazer mais essa leveza para tua vida. É isso que eu digo, assim, que eu posso dizer desse processo todo. E assim, gente, se vocês querem conhecer um pouquinho mais, eu convido vocês a conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Gabi. Dos encontros, não só do Potência, né? Como tu falou, agora há pouco começou mas vai ter outros, esse Cacau Dance. Por mais que é misto, homens e mulheres, é uma oportunidade para você se conhecer um pouquinho mais, sair também da tua rotina, né? Buscar um formato diferente de olhar pra si, assim, com mais pessoas, fora do teu círculo, né? Eu acho que é muito importante a gente também saber ter essa maturidade de que se naquele círculo que eu não tô conseguindo olhar pra alguma coisa que tá acontecendo comigo, ou não tô conseguindo falar, busque outro lugar pra que você possa falar, né? Se você não tá se sentindo confortável, busque algum lugar, busque alguém, esteja aberta, né? Pra que você consiga se conectar com outras pessoas também, que vão te dar esse apoio, né? Que a gente precisa também. E não é normal se sentir ansiosa, não é normal se sentir perdida. Às vezes tudo bem, mas não é normal você estar desconectada, não saber quem você é de verdade, o que você gosta. E não é o sabor da pizza, não é o tipo do suco. Aquilo que vibra mesmo dentro de ti. Não é normal isso. A gente normalizou viver no automático, mas não é normal. Isso não é normal. Exatamente, eu acho que é extremamente necessário, assim, essa questão de, frequentemente, você tá se sentindo sempre
Ansiedade hoje em dia é o que mais fala, né? Tipo, é uma justificativa, até virou uma muleta pra todo mundo, né? E, cara, realmente não é normal, né? Não é tranquilo você normalizar isso. Então, para de olhar com julgamento pra ti, para de normalizar algumas coisas também, que já passou da hora. Cara, a gente tem informação assim, ó, na palma da nossa mão. Muita informação. Cara, é tão fácil hoje em dia, e acaba que, eu já falei em outro vídeo, eu acho isso, tipo, cara, a gente tem tanta informação e virou uma obesidade de informação, que a gente consome só coisa que não agrega, né? Vamos buscar saber com quem a gente tá acompanhando, então, te convido mais uma vez a acompanhar o Instagram da Gabi, vai estar subindo o QR Code aqui pra você ir direto no Insta dela. Vou pedir pro Fê também colocar o @, se você estiver assistindo do teu celular, que eu sei que não vai dar pra apontar a câmera do celular. Então você escreve lá no Insta, é @GabiGobi, né? É Gabriela Gobi. Gabriela Gobi. A gente vai estar colocando certinho, vai ter também o link ali na descrição pra você encontrar. Gabi, obrigada, tá? Por toda essa conversa, por toda essa abertura. Foi um prazer te conhecer. Um papo super leve, que passou super rápido. Nem eu acredito que já tá quase 1 hora aqui a gente conversando. Nossa. Obrigada super mesmo, leve, tá? Eu que agradeço. Espero nos encontrar nos encontros aí, porque a gente se conectar e tu cruzar o nosso caminho, nem que seja ali pelo Instagram, não foi por acaso. Com certeza não, né? Obrigada Gratidão, mesmo, muito tá? obrigada. Imagina, a gente que agradece. Obrigada, produção. Até o próximo episódio, então, gente. Beijo. Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro, toda a extensão vira arte. Tá na mão, a gente bate. Tá toda laje no ar, palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar, com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa